Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens. Nós estamos aqui direto dos estúdios da ADMP TV, aqui em Uberlândia. Você já sabe, é um prazer ter você conosco. Por isso, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa também seu like, olha, deixa seu comentário. Você já sabe também, é muito importante para nós o seu comentário para que possamos ter engajamento na plataforma do YouTube. Sem perca de tempo, vamos então para mais uma aula. Pegue a sua caneta, seu bloco de anotação, pegue a sua revista, a sua Bíblia e vamos para mais uma das lições CPAD Revista de Jovens. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a lição de número 9. Nós já estamos na reta final dessa revista que trouxe muito edificação para a minha, para a sua vida, para as nossas vidas. E a lição de número 9 traz como tema: quem segue a Cristo aprende novos valores. O texto principal se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, no versículo de número 26, que diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. O resumo da lição nos diz da seguinte forma: seguir a Cristo implica em uma ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. O texto bíblico se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 20 ao versículo de número 24. Mas me permita ler com você até o versículo de número 28, já que a lição de número 9 vai girar em torno dessa história, aonde a mãe dos filhos de Zebedeu fará um pedido a Jesus. E Jesus, através desse pedido, vai nos trazer lições preciosas que vale a pena nós prestarmos atenção e nós aprendermos a respeito de cada lição que Jesus trará. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí, Evangelho de Jesus, segundo escreve evangelista Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20, diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Então perceba, ela está vindo com seus filhos, adorando Jesus e fazendo um pedido para Jesus. E Jesus diz, e ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos que se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Então perceba que a mãe dos filhos de Zebedeu está fazendo um pedido um tanto quanto ousado. Esse pedido é: eu peço que um filho meu se assente à sua direita e o outro filho meu se assente à sua esquerda. Por que ele está fazendo esse pedido? Porque eles tinham em sua mente que Jesus faria da cidade de Davi o seu reino. Ali ele faria a sua realeza. Então a mãe está pensando no status, no favoritismo, na imagem dos seus filhos. E com um pedido está dizendo: já que o Senhor vai fazer o seu reino, já que o Senhor vai fazer a sua realeza, não se esqueça dos meus dois filhos. Que um se assente à sua direita, o outro se assente à sua esquerda. Alguns sugerem que ela era a irmã de Maria, a mãe de Jesus. E por causa de um relacionamento familiar muito próximo, ela pôde ter induzido a fazer esse pedido. Ela pôde ter sido induzida a fazer esse pedido a Jesus, querendo e achando que Jesus iria acatar esse pedido. Porque, a primeiro modo, parece mais um pedido de uma mãe, de uma senhora de idade, que está querendo o bem dos seus filhos. Mas o texto vai dizer que Jesus olha para esta mãe e diz: será que eles podem beber do mesmo cálice que eu hei de beber?
Será que eles podem ser batizados no mesmo batismo que eu serei batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Olha a audácia. Aí o versículo 23 continua, e diz-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, então serão 2 discípulos, sobraram 10. E quando os 10 ouvem isso, eles ficam indignados. Eles indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, versículo 25, Jesus chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Ô irmãos, olha como é que Jesus está trazendo o reino. O reino não é um sobre o outro, não é um dominando o outro, não. Jesus está dizendo, não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que ensinamento precioso! E é sobre isso que nós falaremos a partir de agora na lição de número 9. Mas antes precisamos entender que seguir a Jesus implica numa ruptura. Tiago, ruptura de quê? Ruptura dos valores mundanos, ruptura dos valores do mundo e uma adesão aos valores de Cristo e aos valores do seu reino. A partir do momento que nos convertemos, aprendemos novos valores. Valores como a oração, valores como uma vida piedosa, valores como o perdão, a santificação, a palavra que a partir de agora nós iremos seguir como convertidos em Cristo Jesus. Todo aquele que é convertido em Cristo, ele não está mais preso, aprisionado, acorrentado, algemado nos valores mundanos, não. Aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, assim como Jesus ensinou a Nicodemos, uma nova pessoa nasce do Espírito e da água. Ela adere, ela tem uma adesão, não agora aos princípios, aos valores mundanos, mas aos valores do reino de Cristo, aos valores de Jesus. É por isso que lá em João, no Evangelho, capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 8, olha o que diz a palavra. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos serás feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Essa revista traz como tema imitadores de Cristo, discípulos, seguidores de Cristo. E o próprio Jesus dizendo que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, pediremos no nome dele e tudo o que quisermos em nome dele será feito. Mas entenda que é segundo a vontade dele. Aí diz o texto, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Eu posso então entender que quando nós estamos nele, arraigados, alicerçados, e as palavras dele estão em nós, nós iremos produzir frutos. Através da oração nós geraremos frutos. Nós geraremos os valores do reino, os valores dele em nós. Irmãos, entenda uma coisa, gerar frutos é gerar e seguir os valores de Cristo. É por isso que todo aquele que é um imitador de Jesus, um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, ele gera frutos. Se alguém ousa dizer que é um seguidor de Cristo, mas não gera frutos, esse não é um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, o primeiro tópico, ele vai dizer que o verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que está alicerçado, arraigado e que as palavras de Jesus estão nele,
tem que ter cuidado com uma coisa. Cuidado com a falsa piedade. Tiago, mas vem cá. O que é piedade? Piedade é ser fiel, é temer a Deus, é amar a Deus. Isso que é a piedade. É você ter fidelidade, sinceridade, temor, amor a Deus. Só que perceba que na oração que nós lemos hoje no texto bíblico, Maria orar, uma senhora de idade orando, pedindo pelos seus filhos, ela foi sincera, mas não foi piedosa. Perceba a diferença? Nem toda sinceridade vem acompanhada da piedade, mas toda piedade vem acompanhada de uma sinceridade. Entendeu isso? Se não entendeu, volte o vídeo 10, 20 segundos e ouça novamente isso. É por isso que não basta apenas orar. É necessário ter a motivação correta ao falar com Deus. Isso é muito importante, porque tem pessoas que tomam a atitude certa, mas com a motivação errada. Isso me faz lembrar da parábola do bom samaritano. Um pouco antes, um doutor da lei vai fazer uma pergunta para Jesus. E diz o texto, de forma pejorativa, tentando-o, disse-lhe: mestre, o que faremos para herdar a vida eterna? Você perceba que a pergunta é correta? A atitude de saber o que fazer para herdar a vida eterna é uma pergunta, é uma atitude saudável. Mas o problema é que o próprio versículo vai dizer, e tentando-o. A pergunta vem de uma motivação pejorativa, de uma motivação errada. Então a atitude é certa, a motivação é errada. A atitude de orar daquela mãe é uma atitude certa, porém, a sua motivação é errada. Ela estava sendo influenciada pelo sistema que a estava regendo, um sistema que domina, um sistema que um exerce autoridade sobre o outro. E esse é o perigo, irmãos. Nós não podemos deixar que os padrões, os valores, os princípios mundanos influenciem a igreja. Nos influenciem. Pelo contrário, são os valores de Cristo, os valores da igreja, os valores do reino que devem influenciar o mundo. É por isso que ela orando, ela usa a motivação errada. O Tiago, discípulo de Jesus, ele já estava alertando isso na carta que ele escreveu, quando ele disse no capítulo 4, versículo 3, me acompanhe. Tiago vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu quero ler a partir do versículo 1. Pega a sua Bíblia aí, abre na Epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículo 1, diz assim, olha que interessante. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele está dizendo, entre vós há guerras, entre vós há pelejas. De onde vem isso? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites? Irmão, isso é muito forte. Se você parar para prestar atenção, não lê a Bíblia como se fosse algo rotineiro, você vai ler e pronto, acabou. Não, medita na lei da palavra. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, foi isso que o salmista diz. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. É meditar, é como a vaca que vai comendo e vai remoendo. Aquele remoer do alimento na sua boca, ela está remoendo, ela está pegando, e é como se nós recebêssemos o alimento da palavra de Deus e ficasse meditando, ficasse pensando, ficasse refletindo. É isso que devemos fazer, olhar a Bíblia Sagrada. Ele está dizendo, de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Porventura não são dos seus deleites? Não são das suas vontades humanas, carnais? Aí ele continua dizendo, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Então tem gente que ora, tem gente que pede, mas pede mal. Se tem alguém que pede mal, significa que o certo é pedir da maneira correta. Consegue entender isso? A oração ela está envolvida com algo que nós chamamos de motivação. Aquilo que nos motiva. Só que o tópico 3 do primeiro capítulo,
ou do primeiro tópico, vai trazer algo muito importante para nós. Algo extraordinário. O que é? Não existem favoritismo no reino de Deus. Não existem pessoas favoritas que estão no reino de Deus. Deixa eu dar um passo para trás para que você entenda isso. Quando eu falo de orações que elas são com a motivação errada, é porque Deus não responde orações egoístas. Deus não responde orações antropocêntricas. Deus não responde orações para a glória humana. O Senhor jamais responderá uma oração que combate frontalmente contrário à sua vontade. Deus nunca vai responder uma oração que não seja da sua vontade. E isso nós damos graças a Deus por isso. Se tem uma situação que nos mostra isso de forma clara, é a situação de Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Deus. Você pode ler isso melhor no livro de Números, capítulo 23, do versículo 7 ao versículo número 12. Então, se Deus não responde oração egoísta, antropocêntrica, para a glória humana, que combate a sua vontade, nós podemos então entender o tópico 3, ou melhor, o subtópico 3 do primeiro tópico, que diz: não existem favoritismos no reino de Deus. Ora, qual que é o cerne do problema no pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? O principal problema é que ela estava na tentativa de garantir algum tipo de favoritismo para os seus filhos. Esse é o problema. O reino não tem preferidos. O reino tem filhos. Eu repito isso novamente. O reino não tem preferidos. O reino tem filhos, não tem prediletos, tem pessoas amadas por Deus. E Deus não tem um ranking de pessoas mais especiais, de filhos mais amados. Não, o amor é igual a todos, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então alguns pregadores vêm dizer: Deus tem os seus prediletos, Deus tem os seus preferidos. De forma alguma. No reino de Deus não há favoritismo. O reino de Deus não é igual ao reino humano. O reino de Deus não é igual ao sistema humano de dominação, de autoridade que um exerce sobre o outro. Não. A Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que não haja entre vós estas coisas. Que não haja essas coisas entre vocês. Paulo depois vai alertar a igreja de Corinto a respeito dessas divisões, dessas dominações que uns tentavam colocar sobre os outros. Paulo fala novamente sobre isso, a carta aos Gálatas. Paulo vai reafirmar isso, a carta aos Romanos. A importância de entendermos que no reino nós somos iguais, servos um dos outros, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O tópico de número 2, ele traz essa sequência de ideia, que é buscando uma espiritualidade sadia. Cuidado com as pessoas que saem dizendo para si mesmas: você merece, eu mereço, eu sou merecedor, eu sou melhor. Cuidado. Cuidado com as pessoas que olham no espelho, batem no peito e dizem: eu sou melhor, eu sou merecedor. Cuidado com as pessoas que olham para você, apontam o dedo para você e diz: você é merecedor, você é o melhor, você pode. Cuidado com essas pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma onda daquilo que nós chamamos de coach, né? de treinamento pessoal, desenvolvimento pessoal. Cuidado com isso. Eu não estou indo contra a profissão dos coaches, não. Eu estou indo contra ao sistema e ao pensamento que eles querem colocar dentro da igreja. Esses dias eu conversando com um coach, nós estávamos conversando e ele falou: Tiago, se você quiser eu lhe ofereço um curso por tantos reais, o curso é assim, assim, assado, você vai acordar toda manhã, vai bater no peito e vai dizer: eu sou merecedor de tudo que eu tenho. Você vai bater no peito e vai dizer: eu sou melhor na minha área. Eu ouvi aqui, irmãos, desliguei o telefone, olhei para minha esposa e falei: tô fora. Porque o que o reino nos ensina não é isso. Eu não estou falando de um sentimento de inferioridade. Eu não estou falando de um sentimento de ficar se vitimizando, não. Mas eu estou dizendo
que no reino nós não devemos sair batendo no peito e dizemos que somos merecedores disso. Tudo é graça, irmãos. Tudo é Ele que tem nos dado por bondade e misericórdia dEle. É por isso que eu digo para você, cuidado. O pecado está perigosamente próximo de realizar graves estragos na vida dessa pessoa que age dessa maneira. Que age como os filhos de Zebedeu, dizendo, nós podemos beber do mesmo cálice, batizar e ser batizado do mesmo batismo. Eles não estavam entendendo que Jesus estava se referindo à morte dele, ao cálice do Getsemane, ao batismo do sofrimento. Quando Caim ele está com seu irmão oferecendo a Deus um sacrifício, o texto vai dizer que Deus aceita Abel e o seu sacrifício, mas rejeita Caim. E Caim é um desses, que um dos problemas de Caim foi achar que ele era autossuficiente, que ele merecia ser aceito por Deus. Um dos problemas dele foi achar que ele era melhor do que seu irmão. E quando ele acha isso, surge um grave problema. O pecado está à porta do seu coração. É por isso que no versículo número 10, o texto vai dizer assim, capítulo 4 de Gênesis, versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Mas no versículo 9, o próprio Deus vai dizer, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel? Onde está Abel, o teu irmão? E ele disse, não sei. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Olha a arrogância. Caim está falando isso porque ele acha que ele é melhor do que alguém. Ele acha que ele é merecedor de algo. Mas o texto vai dizer que Caim estava com o pecado à porta do seu coração. É por isso que no versículo 7 vem dizendo assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso é precioso demais, essa lição para nós. Esta lição nos mostra que devemos andar sempre em humildade. Sempre andarmos na humildade e no serviço de Cristo, porque assim nós teremos uma espiritualidade sadia. Me permita que não haja no nosso meio crentes zebedeus. Tiago, quem são os crentes zebedeus? Que acham que têm que estar numa posição de destaque, que acham que têm que estar numa posição onde todos possam ver ele, no status do mundo gospel. Tem gente que se nos chamar para o púlpito, ele fica bicudo. Se nos chamar para o púlpito, para o lugar de destaque, ele diz, eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais para aquele culto, porque são crentes zebedeus, precisam de favoritismo, precisam de lugares de destaque, precisam ser sempre os primeiros, mas não foi isso que Deus nos ensinou, não foi isso os ensinamentos do nosso mestre e modelo maior chamado Jesus Cristo. Com púlpito ou sem púlpito, com microfone na mão ou sem microfone, com destaque ou sem destaque, oportunidade ou sem oportunidade, com saudação ou sem saudação, com hino cantado ou sem hino cantado. Nós devemos ser adoradores, devemos ser servos. Você crê nessa palavra? Se você crê, escreva aí no comentário, glória a Deus, aleluia, alguma palavra para exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando somos humildes, isso diz muito sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso coração. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando nós somos gananciosos, ambiciosos por um lugar de destaque, perceba que isso também revela o nosso coração. Isso também revela a nossa espiritualidade, se ela é sadia ou se ela está com pobreza de saúde. Sabe qual foi o grande X da questão dos filhos de Zebedeu? É que eles queriam estar no lugar de destaque, não por um mero pedido para estar perto de Jesus, não. Eles estavam querendo um lugar de destaque, de favoritismo, como eu já disse. Esse é o problema. É que tem muita gente que quer ser destaque,
quer estar no holofote, quer estar no cartaz. Tem gente que diz assim, se eu não estiver no cartaz, eu não vou. Cuidado, porque existe uma síndrome dos filhos de Zebedeu rondando a igreja brasileira. Eu digo, existe uma síndrome de crentes zebedeus que está rondando a igreja atual. Mas que eu e você, que nós não sejamos dessa maneira, mas que possamos entender, que possamos compreender que nós estamos vivendo e que precisamos viver os valores do reino de Deus. Esse pedido, além de ser um pedido inconveniente, um pedido com a motivação correta, diz o texto que ele causa um grande desconforto entre os discípulos de Jesus. Olha o versículo de Mateus capítulo de número 20. Olha o versículo, exatamente o versículo de número 24. E quando os 10 ouviram isso, eles indignaram-se contra os 2 irmãos. Isso trouxe indignação, trouxe desconforto. Isso é sinal de uma fé decadente, de uma espiritualidade pobre, de uma espiritualidade doente. Perceba que enquanto o mundo batalha por uma aparência, a igreja vive pela essência e pelos seus valores. Lembra de Jesus em João capítulo de número 13? Os discípulos entram numa casa e normalmente os servos lavavam os pés de quem estava entrando. Mas Jesus coloca um avental. Jesus coloca um pano no ombro. Jesus se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Sabe o que é isso? É ser servo. O nosso maior modelo, o nosso mestre se tornou servo. E muitas vezes, como somos servos, queremos nos tornar mestres. Cuidado com a síndrome dos filhos de Zebedeu. Cuidado. É por isso que o tópico de número 3 segue essa sequência. Se Jesus é o nosso exemplo, se Jesus é o nosso modelo, aquele que quando estava na casa colocou o pano sobre os ombros, a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos em uma forma de servir, quem somos nós? Aí o tópico 3 vai dizer, pensando segundo o padrão do reino. É isso que devemos fazer. É pensar segundo o padrão de Cristo, o padrão do reino de Jesus. Nosso exemplo não deve ser os bilionários da nossa geração, não deve ser os famosos, os atores, não deve ser os grandes, o nosso maior exemplo deve ser em todo o tempo Jesus. É por isso que na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo vai dizer, serdes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre. É lavar os pés um dos outros. Se alguém está precisando de água, é servir um copo d'água. É servir com uma visita, é servir com uma palavra. Eu repito a palavra de Filipenses, que haja em vós, que haja em mim, que haja em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de servo, um sentimento de servir uns aos outros, um sentimento de servir a igreja. Paulo, quando está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo vai dizer, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha que interessante, Paulo, ele não vai começar dizendo, eu, Paulo, apóstolo, pastor, bispo, eu, Paulo, pastor da igreja. Não! Paulo vai dizer, a primeira coisa que eu sou é servo de todos. E a palavra servo, como nós já vimos, é doulos. É aquele que serve por livre e espontânea vontade. É aquele que serve por gratidão ao seu Senhor. Que você seja assim na sua igreja. Que eu seja assim na minha igreja. Que independente de títulos, de carteirinha, de categoria ministerial, que possamos continuar sendo servo. Que possamos continuar servindo uns aos outros. Jesus nos deu a pista, Jesus nos deu o valor que devemos ter. Olha em Mateus capítulo 18, versículo 3 e versículo 4, o texto vai dizer assim, olha, e disse Jesus, em verdade vos digo que se vós
não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Quer ser grande? Seja o menor. Quer ser numa posição de destaque? Sirva uns aos outros. Foi isso que Jesus disse, que nós devemos servir uns aos outros. Olha o que o texto vai dizer. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Jesus está dizendo, se vocês querem, se vocês almejam entrar no reino dos céus, convertei os vossos corações e façais como essa criança. Sejam humildes como essa criança é, porque esse é o maior no reino dos céus. Nós devemos ter os valores de uma criança, a humildade, a sinceridade, a verdade que a criança carrega. É isso que Jesus está nos ensinando através do exemplo de uma criança a cultivar os valores do reino de Deus. Não é esse o tema nosso? Quem segue a Cristo aprende novos valores. Oh, glória a Deus por isso. Deus seja louvado por esse ensinamento, que nós possamos ter o coração como o coração de uma criança, sem malícia, sem falsidade, sem vontade de puxar o tapete ou trapacear, que possamos ser então humildes como uma criança, e esse é o maior no reino dos céus, que possamos aprender com João Batista, que ele veio para servir, ele veio para preparar caminho, ele veio para alertar, e diz o texto, Jesus próprio disse, não há ninguém como maior que João Batista. Por quê? Porque João Batista veio para servir, veio para preparar caminho, veio para aplanar as estradas. Que possamos ser servos uns dos outros, sempre humildes, sinceros, piedosos, tementes a Deus e amando a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Assim nós encerramos esta aula, a aula de número 9, a lição de número 9. E o meu desejo é que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus, tendo Jesus como nosso modelo e aprendendo a ser piedosos, aprendendo a ser servos uns dos outros, a lavar os pés, a nos tornarmos e nos convertermos como uma criança, ter o coração de uma criança. E eu tenho certeza que cada dia nós imitaremos e seremos discípulos melhores para Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Aqui está o meu Instagram. Se você ainda não me segue, siga lá no Instagram, Thiago_Mana, _Mana. E que Deus te abençoe. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.